Fala alguma coisa, Fabi, só pra gente testar o áudio. Alguma coisa, Fabi, só pra gente testar o áudio. Eu sou obediente, você viu? Você é obediente, hein? Exatamente o que ele falou pra eu falar, eu falei. Conheça um pouquinho da história da Fabi Escandura. Ela nunca tinha pensado em ser empreendedora, mas hoje é uma super empreendedora que trabalha com a família e ajuda muito outros empreendedores. Olá pessoal, mais um Pod Guia Zen para vocês. Como vocês já sabem, eu sempre trago aqui empreendedores e empresários da nossa região, da zona norte de São Paulo. E hoje não vai ser diferente, já vou mostrar para vocês quem eu trouxe, uma convidada que se você gosta de marketing e vendas, você tem que ficar aí, tá bom? Antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro, o Grupo Monteiro, é um grupo de facilities, mais de 60 anos de mercado, isso, 60 anos, e eles são aqui da Zona Norte também, então se você precisa de recepção, de portaria virtual, aí pro seu condomínio, pode chamar o Grupo Monteiro, que eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho no seu condomínio. E também tem o Piratinhas Home Care, que é um hotelzinho para cachorro que tem aqui no Tucuruvi, que são excelentes no que eles fazem. Então, se você precisa deixar seu doguinho para viajar, nesses feriados que tem aqui, pode falar com eles, tá bom? E uma outra é a Fabi Bolos Artesanais, gente, que ela sempre manda um presentinho pro meu convidado. Eu sempre dou uma espiadinha aqui antes. A Fabi Bolos Artesanais, ela é excelente. E eu quero agora apresentar a minha convidada e já presenteá-la, a Fabi Escandura. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, já te dando esse presente maravilhoso. Você acompanha a Fabi também, vou conhecer agora. Você vai conhecer, você vai amar, tenho certeza. A Fabi é uma cliente também potencial para você. Que bacana. Aliás, vamos falar o que você faz? Vamos. Gente, ó, a Fabi Escandura, que é essa que tá aqui comigo, se você precisa melhorar as suas vendas e não sabe muito bem lidar com os seus leads, é isso, né? Eu já te apresentei para uns 3 ou 4 clientes. Sim. E tá sendo excelente o resultado que eles estão tendo. Sim, é um alívio para o empreendedor, né? O que ele sonhou, ele vê acontecendo, né? Então me fala, como é que você começou? Por que você foi para essa área? Bom, eu sou formada em comércio exterior e eu trabalhei 25 anos no varejo na área de compras, né? Nossa! Tudo muito diferente. Mas enfim, eu aprendi muito, né? A área de varejo é uma área muito dinâmica. Eu trabalhei em empresas referência no mercado, tipo, fiquei 8 anos na Centauri, então eu vi muito movimento do empreendedor e o varejo ele é muito dinâmico. Sim. Né? Após esse tempo, teve a pandemia, né? Eu fui chamada para trabalhar numa startup e lá na startup eu comecei a tocar a área de operações de compra e venda, tá. Né? E aí eu comecei a entender que o processo de venda nada mais era de que um processo que poderia ser seguido. Certo. Então tem gente que tem o dom de venda, que é aquela pessoa que quando ela começa a falar, você já comprou e você nem percebeu, né? Mas, no geral, 99% das vendas, elas são processos. E é prática, né? É na prática, né? Isso. E você tem que seguir o passo a passo. Óbvio que tem gente que já chega para comprar, né? E é uma coisa muito boa, mas a maioria, você tem um processo de venda que tem que ser seguido à risca. Depois da pandemia, eu tive essa experiência na área de vendas e eu passei por um momento de burnout, enfim, muito cansaço, porque eu fiquei 2 anos trabalhando na pandemia, de domingo a domingo, nessa startup que eu era sócia. Então eu fiquei muito cansada e eu voltei para Deus. Sim. Né? Eu tava bem afastada disso também, eu tava cansada de tudo, e aí o Senhor fala, né, que venha a mim os que estão cansados, né, e sobrecarregados. E eu fui literal. E aí o Senhor foi me tratando e me direcionou para empreendedorismo. E assim, foi muito engraçado, porque assim, eu não era aquela pessoa que sonhava em empreender. Não, você só queria CLT mesmo, eu gostava, né? da minha rotina de ser CLT. A minha área, que é a área de compras, é uma área de empresa grande. Então assim, pra mim era uma coisa muito longe. Então quando Deus foi me direcionando, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí... Mas o que você conversou com Deus? Porque a primeira vez que a gente conversou, a gente marcou uma reunião, gente, era um café pra gente falar sobre o Guia Zen, pra você falar dos seus clientes. No fim, a gente começou a falar de Deus, a gente nem sabe o porquê. Sim. E a conversa foi para outro lugar. E aí você me contou toda a sua história. Sim, Mas eu lembro que você entregou. Como é que foi isso? Porque você tava no burnout, beleza.
E você tava totalmente afastada, que você me contou, Sim. e você tava meio perdida mesmo, né? Eu tava machucada, eu tava cansada, eu tava em relacionamentos péssimos, trabalhando demais. Eu sou mãe solteira, hoje 2 homens, mas 22 e 19 anos segurando tudo, assim, então eu tava muito cansada. E eu falei pra Deus que eu não ia mais fugir, que o que ele me falasse, Pra eu você ia fazer, fazer. você fazer. Eu ia fazer. E eu sempre fui uma pessoa, assim, independente de credo, eu sempre fui uma pessoa muito séria nas minhas coisas. Eu tenho um amigo que fala que eu sou muito preto ou branco, né? E aí eu falei, não, o que o senhor pedir, eu vou fazer, eu não vou brigar dessa vez, né? Porque Deus já tinha me dado alguns sinais de algumas coisas e eu meio que fazia de desentendida. E a primeira coisa que o senhor pediu, além do descansar nele, que é um negócio, tipo, muito difícil, foi o entregar a minha carreira, que era um ídolo. Eu vivia para trabalhar. Você tava orgulhosa de onde você tava, essas coisas, né? Eu tinha, assim, o meu currículo era a coisa mais, nossa, eu achava lindo, e realmente foi uma carreira muito bem estruturada. Só que era maior que quase tudo na minha vida, né? Tipo, apesar de ter sido o meu sustento por muito tempo, tinha uma importância muito grande. Realmente, eu idolatrava, sim. E aí o senhor me pediu, eu falei, nossa, mas eu achei que ia ser mais fácil, né? Podia ser outras coisas, enfim. Foi muito difícil, o primeiro ano, assim, foi um dilema, E várias... o que você fez? Você pediu pra ser mandada embora? Você saiu da sociedade? Não, eu acabei saindo. Na verdade, a empresa quebrou, mesmo se eu não tinha entrado nesse momento, mas eu já estava ouvindo que não era para eu voltar para o mercado, mas eu ainda estava... Né? Não, acho que não é isso, acho que eu entendi errado. Voltei pro mercado mais um ano e aí o senhor me falou. Eu falei pra você. E aí deu um ano certinho, eu fui mandada embora, assim, em condições que eu falava assim, tem certeza que é isso? E não tinha menor cabimento, mas eu tive certeza de que ali tinha acabado o meu processo no CLT. E aí o primeiro ano é um ano de tratamento mesmo, de dentro mesmo, do senhor me tratar, me curar de coisas que nem eu não conhecia, não sabia. E eu entender essa parte do empreendedorismo, que era uma coisa que eu não buscava conhecer, enfim. E eu comecei a ver que o empreendedorismo realmente muda vidas. Sim. Então, e principalmente, assim, em todo lugar, mas principalmente em locais mais carentes, mães que têm vários filhos, então... Uma mãe que tem 3 filhos e que não consegue sair para trabalhar, se ela fizer bolo e vender da casa dela, ela consegue fazer isso. E ela consegue ter um sustento, uma mulher que é mãe solo, enfim. E pode ser independente financeiramente, né? Sim, consegue fazer o recurso dela através dos dons que o Senhor deu. Então, isso para mim, quando eu comecei a me conectar com muitos grupos de empreendedorismo, negócios como missão, de empreendedorismo, porque eu queria entender. Eu falo, tá, se é isso, eu preciso entender. E aí eu fui para esse pessoal e comecei a entender de como as coisas... o Senhor nos dá dons, né? Nós somos mordomos de dons, nós estamos aqui para servir o outro, e aí as coisas começaram a juntar. encaixar. Eu falei, você me falou que nessa época você visitou várias ONGs, né? sim. Várias ONGs e várias igrejas, para entender as missões. Eu fiquei... porque assim, eu não tinha ideia do que era. Era uma coisa que não passava nem de longe na minha cabeça. Então eu falei, tá... Que mudança, hein? Não, e eu sempre fui muito assim, é isso, então eu vou entender tudo disso. Então, beleza, é empreendedorismo? Então, eu comecei a dar mentoria em instituição de empreendedores. Então, hoje eu sou embaixadora da Aliança Empreendedora, sou mentora da Rede Mulher Empreendedora, sou mentora da Jocum, da Escola de Negócios como Missão. Que legal! Isso foi voluntário, porque o senhor não me deixou trabalhar, mas aí... eu fui fazendo as coisas voluntárias, né? Voluntárias eu podia. Então eu fui um monte para entender quais eram as dores do empreendedor. Tipo, que uma mulher que cozinha bem, que sabe fazer um bolo bem feito, ela pode sustentar, ter uma empresa e gerar recurso. Sim. E eu não enxergava isso. Isso é assim. Muito... Ó, a Fabi é um exemplo. É exatamente isso que aconteceu na vida dela. É muito que eu falo até com as pessoas, a nossa geração é uma geração que você ou procurava emprego ou você prestava concurso. É verdade. Essa parte de ter um negócio, a não ser que a sua família já tenha, você vinha disso, mas não tinha muito essa opção. E é muito legal porque hoje os meus filhos, que eu vou contar ainda, que eles trabalham comigo, mas assim, eles têm uma mentalidade de fazer recurso, né? Então, nossa, mês que vem eu precisava buscar mais alguma coisa. Uma renda extra, alguma coisa. E na época que eu trabalhava CLT, eu não tinha esse extra.
Era aquele salário. Se eu precisasse de mais dinheiro, eu ia ter que pegar emprestado, fazer alguma coisa nessa linha. Então, a mentalidade mudou muito. Assim, eu falo que Deus explodiu a minha cabeça. Aham. Eu conheci muitos mentores, então, tipo, o Rafa Villarreal e o André Mello, que foram mentores de negócio com missão, assim, que explodiram a minha cabeça. Que aí eu comecei a entender que o Senhor nos dá dons para que possamos servir os outros, mas esses dons podem gerar recurso pra gente, né? Não necessariamente, mas sim, podem. Mas podem também, né? Não, por Sim. que não, né? Aham. Né? E aí eu falei, nossa, eu não tinha ideia. E aí o primeiro, quando isso começou, a primeira mentoria que eu entendi isso de fato, não sei como chegou, Deus vai conectando a gente igual a gente, mas eu conheci um pessoal da Vila Kennedy no Rio de Janeiro, que é um lugar de vulnerabilidade muito grande, e eu sorteei mentoria, peguei 4 empreendedores da região para dar mentoria, e aí eu vi... Porque quando você ensina, você aprende também, né? E você estava colocando na prática. Aí eu falei, Muito eu legal. quero entender, porque se eu vou servir, se o senhor está me mandando para a área do empreendedorismo, eu preciso entender o que do que eu sei, do que eu conheço, eu posso servir o empreendedor e ajudar. E aí eu falei, tá. E ainda eu não estava empreendendo. Nesse momento eu estava tentando entender. Foi aquele 1 ano, né? Um ano que eu fiquei tentando entender o que era para fazer. E muito legal, porque uma das empreendedoras, que até hoje eu acompanho o meu orgulho, ela tem 4 filhos, é mãe solo, e ela tem uma clínica de estética, e deu tão certo que hoje ela consegue se manter e se manter bem, e ela tá dando aula para mulheres saídas da adição, Saídas do quê? da adição de drogas e recuperação de drogas, para poder ter alguma renda. Que legal. Então ela dá aula de Nossa. cílios, essas coisas. Aí eu comecei a ver Fantástico. como a semente vai frutificando e vai multiplicando. E eu falei, nossa, isso muda mesmo, né? É. Você pegou o talento e multiplicou. Eu fui ajudar ela, e aí ela com o dela foi ajudar as outras, e aquelas mulheres que estão saindo da droga e começando a ter uma coisa, a gente não sabe o que pode ser, né? Sim. Aí eu falei, nossa, agora eu comecei a entender. Começou a clarear. Aí eu falei, tá, mas ainda não sei qual é o meu papel. Tá. Eu tava nessa parte de mentoria ainda. Hoje eu ainda faço mentoria, mas hoje eu faço voluntária só. Tá. Aí você criou a sua empresa. Então, aí, bom, como eu disse lá atrás, eu tenho 2 filhos, Sim. o Matheus e o Davi. O Matheus hoje tá com 22 e o Davi com 19. Deus, ele foi desenhando assim, né? A gente, é bem aquela coisa do tricô, né? A gente tá vendo só os fios, tudo feio por trás. A hora que virou, eu falei, entendi. O Davi, desde os 5 anos, ele tem canal no YouTube. Caramba! E ele fez curso de design, ele sempre gostou dessa parte de design, edição de vídeo, de gravar, a gente sempre teve esse equipamento em casa. O Davi é o mais velho ou o mais novo? Mais novo, tá. E o Matheus, ele era um pouco minha sombra, assim. Então na startup ele foi trabalhar, ele ficou na TI, e ele foi mais para essa parte da TI, ele é bem desenvolto nessa parte. Então lá na startup que eu trabalhei, eu coloquei ele com o pessoal de desenvolvimento para ele entender, e depois ele foi seguindo essa linha. E aí, quando eu comecei a dar as mentorias, eu falava, ajuda a fulana a abrir o Instagram, a criar uma página de anúncio. A outra empreendedora esqueceu, não sabe criar página no Facebook. Então, no começo, eu ficava passando essas coisas para eles. Só que eu tive problema começou com a agência, no começo, de marketing, que eu também no começo não me adaptei muito bem, mas era uma coisa que desde o dia 0 de empreendedora, eu sabia que isso eu não ia fazer. Tá. E aí começou a não dar certo, eu tive alguns problemas, aí eles falaram, olha, a gente pode tentar fazer o seu? Eu falei, pode, né? Tá pago, né? Esse aí eu tô com crédito, essa empresa aí. E eles começaram a fazer, e deu super certo. Aí eu falei, poxa, que legal. E aí eu dava mentoria e acabava, olha, ajuda... E eles começaram a pegar alguns clientes menores. Tá. Só que o que aconteceu? Eu falava, eu não sabia, gente,
como era empreender. Eu falei, eu faço um Instagram e aí eu falo, e aí como que as pessoas chegam, né? Eu falei, porque eu acho que é muito do que acontece no empreendedor. Eu tenho Instagram, então as pessoas vão começar a chegar. Vai vir sem fazer nada, né? E não é, né? Eu tinha até uma... É só abrir a porta, uma portinha também, não é? Eu tinha uma mentorada até que era engraçada. Ela vendia fatia e tal, então ela mandava assim, estamos abertos. Aí eu falava assim, mano, não é assim, tem uma coisa faltando aqui do caminho, né? Mas eu não sabia, porque eu não sou do digital, gente. Eu tô beirando ali os 50, então eu falava assim, eu preciso entender melhor isso. E aí a gente foi estudar. Então eu já tinha uma pós em marketing, eu fui fazer mais. Legal. Os meninos foram para a parte do marketing digital pra gente conseguir. Tudo começou para ajudar os mentorados e me ajudar. Só que aí eu falei, gente, não dá para eu dar mentoria. Porque eu viro uma stalker, né? Eu ficava atrás. Eu falava assim, mas você não tá mais fazendo o que a gente falou. Por que você tá postando isso aqui de novo? Por que você parou de colocar aquilo? Você tava como uma agência mesmo. E assim, eu não largava os mentorados. Eu dava a mentoria, eu explicava, só que aí acabava a mentoria, eu ficava stalkeando. Eu falava, não, mas não é isso, não faz isso. Eu falei, não, quer saber? Não dá. Eu vou pegar pra fazer. Porque eu não largo. Então, e é realmente assim, os clientes que hoje a gente atende, eu me sinto parte. Sim. Eu falo, a gente faz isso? A gente pode atender isso? Você faz parte da empresa, né? É a gente. Porque... Você é um departamento dentro da empresa, é isso. E aí a gente percebeu que o marketing é muito bom, é essencial, mas o empreendedor ele quer o marketing para vender, no fim. Porque um negócio que não tem venda, que não tem lucro, ele não existe, ele não é funcional. Todo negócio nasce para ter lucro, independente da função do lucro, mas todo negócio tem que ter lucro, ele tem que se manter. E aí eu falei... Mas para chegar na venda tem que se passar pelo marketing, ter comunicação. Sim. E aí o final, quer dizer, tem um funil de vendas. Então você tá fazendo parte lá do final do funil. Isso. Aí a gente entendeu essa parte, falando, precisa ter, mas só isso não funciona. Só isso não funciona. Então aí a gente coloca o tráfego, e aí faz os eventos, e participa de grupo de networking. Tem todo um meio de conexão também para você ter os leads e chegar na venda. E aí o que a gente via? Que as pessoas tinham leads e não sabiam lidar com eles. E não faziam nada. E aí eu falei, não, gente, isso tá errado. E na época da startup, eu trabalhei muito, a gente recebia muito lead. Eu cheguei a ter 150 vendedores remotos. E eu ficava medindo isso, lead, conversão, o tempo inteiro. Só que a gente tinha um script. E o que eu vejo hoje, muito, a pessoa responde. Responde o lead. O WhatsApp desceu a conversa, acabou. Morreu. Tá lá embaixo, né? E aí, assim... eu falo muito para os meus clientes, gente, você pagou o lead é seu. Então as pessoas às vezes não têm essa noção de, eu tô pagando esse cara que vem falar comigo. Só para todo mundo entender aqui, quando a gente fala de lead, é um cliente em potencial que chegou até você. Então ele ainda não é seu cliente, mas ele já se interessou de alguma forma, então é um cliente em potencial que você ainda vai trabalhar em cima dele, é isso? Isso, é um cliente que chega através do direct, do WhatsApp, ou até entra na porta da loja, mas ainda não é um cliente. E aí, assim, as pessoas muito respondem o lead, né? Então, assim, eu pego muita clínica que não a recepcionista responde. Gente, a recepcionista tá fazendo um monte de coisa. Ela vai responder, uma das coisas, mas assim, não vai acompanhar. Na hora que entrar um outro, na hora que ela tiver que confirmar, desceu a conversa. E é muito importante, na correria que a gente tem hoje, é muito importante esse acompanhamento. Quantas vezes a gente já não clicou no anúncio e foi fazer outra coisa... E se a pessoa não te chama, você já nem lembrava mais que você tinha ido. Você já tá em outras informações que a gente é lotado de informação, né? Sim, e aí assim, acontece muito assim, de às vezes a gente tem um script de acompanhamento, de às vezes na terceira mensagem que a pessoa não respondeu, ela, nossa, eu tava viajando, eu tava resolvendo outras coisas e deixei pra ver isso depois. Então assim, é muito importante esse acompanhamento. Sim. E até pro próprio cliente, o futuro cliente, entender como é que você trabalha. Porque se você responde e depois, tipo, talvez ele fale, nossa, mas... não me deu atenção, e aí, né? Tipo, e tem gente que nem responde direito, né? Mas assim, ainda tem um pessoal que responde, mas não segue o contato. Então, assim, hoje na velocidade que a gente tem, todo mundo tem o WhatsApp lotado, todo mundo tem muita mensagem, muita informação. Então, assim,
o que eu faço hoje, né? Então, aí cheguei nesse vamos lá. ponto. Qual que é a solução do problema? Então, aí peguei um cliente Certo. e tava muito precisando, sempre, né? Mas tava muito num ponto de precisar de mudança, de precisar de mais alunos. É uma escola que tá com a gente até hoje. E eu falei, peraí, você não tem uma lista de ex-alunos? Tem. Então, vamos na lista. Porque, Já é alguma coisa, sim, né? a pessoa já te conhece, Uhum. já passou por aqui, enfim. Então, antes de eu começar a buscar cliente novo, olha para sua base. Será que não teve algum sumidinho, alguém que era seu cliente, sumiu, parou? Enfim, e a gente começou com a base. Então, Legal, porque é caro você abrir cliente, né? É caro. Então, é isso. Quando eu falo que você pagou o lead, tem lead que tá pago e as pessoas acabam descartando e ficam, não, eu preciso fazer mais tráfego, eu preciso divulgar mais. Fica atrás sempre um lead novo, né? Sim. Não, e às vezes o cara já comprou de você. Tem N exemplos são poucas as compras que a gente faz uma vez na vida, né? Então é óbvio que no exemplo de uma casa, de um carro, você não vai falar com a pessoa todo ano. Tem um ciclo maior de compras. Mas assim, tem coisas que a pessoa faz 2, 3, 4 vezes por ano. Então, assim, mesmo que a pessoa já foi, seu cliente já comprou, ela não tá descartado, não é uma compra única. E aquele lead você já pagou, você já usou, ele já se pagou. Então é muito isso de olhar para sua base e começar a tirar. Então, geralmente, foi o que vocês fizeram com essa escola. Foram a gente pegou a base e começou a comunicar com a base. E aí a gente começou a resgatar, voltou bastante. A gente era uma base bem antiga, mas é o que eu falo, assim, a base nunca é perdida. Que legal. A gente começou a resgatar, e todo cliente que eu entro, a primeira coisa que eu faço é me dá a sua base. Vamos começar com o que você já tem antes da Quem gente... já te conhece, né? Sim. E aí o legal da base que você já tem, ou uma base antiga, né? Às vezes, eu tenho cliente hoje que eu tô trabalhando com base de lead de 2023. Caramba, E tá funciona. E tá voltando. E é legal para testar script também, porque... Então você faz assim, vamos só para entender como é que você faz. Bom, beleza. Te apresentei algumas clientes, vamos dar um exemplo de alguma? Porque assim, eu apresentei algumas clientes para ela porque eu faço a propaganda, é o final, né? A pessoa me chama pra gente fazer a propaganda no Guia ZN, para ela ter clientes, leads, enfim. E aí, ela não estava conseguindo converter. Veio muita gente, vamos falar da escola, pode ser? Pode. Veio muita cliente para ela através do Guia ZN, se eu não me engano, vieram mais de 90, né? Foi, quase 100. Quase 100 leads interessadas na escolinha, que é um berçário, e ela não estava conseguindo converter. Porque ela não estava conseguindo conversar com essas pessoas. Aí eu falei, eu trabalho para a Fabiana, eu vou te apresentar uma pessoa que vai te ajudar. E aí, vamos daí? Então, a gente pegou, na verdade, assim, além de eu pegar desses leads acho que foi do final do ano passado, né, que a gente começou em dezembro, acho que foi o novembro, né, que foi a ação, eu peguei os leads dela desde janeiro do ano passado. Sim, você já somou todos. A gente pegou toda a base dela, porque assim, uma pessoa que procura berçário, no ano seguinte, ela vai precisar de berçário, ela vai demorar alguns anos para ela precisar mais de berçário. Então ela não deixa de ser uma pessoa interessada. Pode ser que ela fale, não estou no momento. Mas é assim, e outra coisa, o que eu tomo muito cuidado, a gente não faz spam, a gente não manda mensagem fria para quem nunca perguntou. São leads que em algum momento tiveram interesse. Eu brinco muito com isso, porque assim, eu não tenho cachorro. Então assim, dificilmente o meu nome eu vou clicar num anúncio de pet shop. Certo. Então assim, a pessoa que clicou no seu anúncio, a não ser que foi uma criança que clicou sem querer, a pessoa, minimamente, ela tem interesse no seu produto. E aí você trabalha muito na base, a base, mas você vai falar muito com a pessoa pelo WhatsApp? Hoje a gente... Bom, eu não sei você, mas eu não atendo mais telefone. Não, acho que... Ninguém mais atende. Então, hoje a gente trabalha 100% no WhatsApp. Dependendo do cliente, a gente pode até jogar para uma reunião, uma aula experimental, mas conversa o início começa ali. No WhatsApp. Majoritariamente mensagem texto. Certo. E aí a gente pega aquele lead e traz, reativa, né? Que a gente fala, faz o remarketing, reativa aquele lead antigo com alguma condição diferenciada para ele. E o legal é que para eles não deixarem de atender, porque assim, a pessoa às vezes na hora ali não conseguiu ver a tua mensagem. Deixou lá. Mas não fica lá embaixo. Você tem um programa que esses leads no WhatsApp, eles não ficam perdidos, né? Não. Então, quando a gente resolveu seguir por essa linha, a gente foi atrás de ferramenta. Tá.
porque o WhatsApp mesmo, ele não é para quem tem um grande volume. Não Até a gente, pessoa física, dá um... Nossa, a gente fica... Tem gente lá que tá esperando eu responder e eu esqueço, né? Faz parte. E aí a gente foi pro mercado e a gente validou algumas ferramentas e aí encontramos uma que nos atendeu e hoje e atende a gente e atende também o cliente, porque cada cliente a gente monta um ambiente para ele. Tá. Então as mensagens são dele, o Kanban, a gente coloca um Kanban para ele acompanhar. Para ele acompanhar as etapas do processo. Então, no caso, por exemplo, do berçário, ele vai de em contato, visita agendada, visita feita, matrícula em andamento. Então a gente tem toda uma programação que a gente consegue ir andando com esse lead no Kanban e consegue acompanhar. E aí, o que a gente faz? Essa ferramenta, ela dá uma visão pra gente do que tá vivo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho todo o histórico que eu já conversei ali. Então, se eu quero, por exemplo, vou pegar a escola, eu já tô com eles desde dezembro, então se eu quiser fazer um remarketing com os leads de dezembro, eles já estão tagueados, segmentados dentro da plataforma, que é da ferramenta que a gente usa, eu consigo fazer um remarketing com eles, como a gente vai fazer agora uma ação de cursos de férias. Que legal. Porque daí você consegue avaliar, então, lead frio, o lead que tá morno, o que tá quente para fechar. Quem fecha a venda, você ou a cliente? Nesse caso da escola, tem uma visita. Certo. Então, tem que agendar uma visita. E dependendo do cliente, eu tenho cliente que eu vou até o link de compra, tem cliente que eu agendo a retirada do serviço, por exemplo, uma lavanderia, aula experimental, né, que a gente marca. Então depende e assim, gente, tudo. Tem cliente que eu vou até o final da venda, eu tenho uma fábrica de açaí em Cabo Frio, que eu não faço a venda, mas eu fico segurando o lead para a vendedora finalizar, porque precisa passar orçamento, aí depende do estoque, como eles fabricam, eu não tenho essa visão em tempo real de estoque, onde que está o carro, então eu fico trazendo o lead e fico colocando para ela, então ela não precisa ficar com essa preocupação de acompanhar o lead, eu acompanho para ela e ela vai só respondendo os orçamentos. Você é totalmente vendas, né? Totalmente ela não precisa se preocupar, porque assim... E você tem uma equipe hoje em dia? Hoje eu tenho uma equipe, eu tenho mais 3 meninas que estão comigo. E aí você monta os scripts para cada cliente, cada um de um jeito, para você entender a estrutura. É muito legal. Porque cada um é muito diferente. Então, aí tem essa parte, vou terminar só da escola. Então, o que a gente fez? A gente fez o remarketing de todos os leads do ano passado. E aí a gente começou a trabalhar, e voltou muita gente. Tanto que janeiro foi um mês de muita matrícula. Que bom. Porque que é o período mesmo de matrícula, e a gente pegou uma base muito grande, né? Então, calhou o timing das coisas. Era na hora que ela tava precisando, né? Sim. Mas senão ela ia perder todos aqueles leads. E nem o que ela tinha. Nenhum lead é perdido. Sim. Se a gente tratou a pessoa lá em janeiro, dezembro, agora em junho, a gente já vem com remarketing dessa galera de curso de férias. Eu não vou ficar mandando pra pessoa de escola todo mês informação. Porque, é muita informação e não tem nada... Tem mais, picos, né? Então, assim, agora a gente vai entrar com esse pessoal agora para curso de férias de julho. Fora as escolinhas que eles estão, pode ficar lá no curso de férias. Não, legal. E quem tiver em momento de trocar, quem não fechou, por exemplo, não tinha fechado em junho e quer fechar em dezembro e quer fechar agora. Então, assim, o lead, ele não é perdido. Esse lead eu vou trabalhar daqui do final do ano. Esse lead de dezembro que eu mandei em julho, que acabou não fechando, em dezembro eu mando de novo. Ele continua sendo uma pessoa interessada em escola. Até o filho fazer 6 anos. Então, assim, ou a pessoa fala, olha, eu não tenho interesse mais, aí a gente faz. Porque a gente também não pode ser incômodo. Então, aí você tem um limite também, né? Isso. E você vai mensurando. Mas esse case, eu tenho certeza que foi um case de sucesso, porque eu sei do resultado, foi muito legal, né? Foi, a gente mais que dobrou o número de alunos e seguimos. E continuamos. É isso. Seguimos. Eu te indiquei acho que uns 4 clientes, né? E acho que 3 ou 4. E todos estão muito satisfeitos. Então, assim, você acha que agora você chegou num certo... Assim, tua empresa tá redonda agora, do jeito que você queria? Não, eu acho que nunca tá. Eu acho que nunca tá. Muito se fala de IA, acho que até um ponto legal. Eu tenho muito pouco IA.
primeiro mês do cliente eu atendo pessoalmente, então eu fico atendendo para sentir o lead, para sentir o tom, o tempo de acompanhamento, qual que é a linguagem do cliente. Até pra você depois ensinar as meninas que estiverem lá, né? Então Sim. você vai fazer o script a partir de você. Isso. Tá, legal. Eu monto o script, as mensagens informativas a gente deixa pronta, né? Uhum. Mas o tom, como é que vai seguir? Eu tinha uma cliente que ela era do fofinha, bonitinha, cheia de emoji. Então, a linguagem dela, óbvio que no primeiro contato não, era mais formal, mas o nosso acompanhamento, quando agendava, a gente entrava, era muito emoji, era muito... que era bem na linguagem que ela usava. faz, uhum. E os clientes, que já são clientes, Já estavam pro acostumados. lead não, mas pro cliente, porque a gente fazia agendamento, era dentista, né? Agendamento, confirmação, toda a comunicação com... Caramba, você atende todos os públicos, né? Você falou de dentista, falou de escola, falou de pilates, falou Do de... açaí. Açaí, cara, muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Tem as Legal. isenções, tem uma lavanderia de tapete, é muito diverso. Assim. Aí você tem que aprender tudo do cliente, você aprende, sabe como se comunica com o lead, com o cliente e treina a sua equipe. Isso. E a equipe do cara também, né? A equipe do cliente também, né? Dependendo, sim. Dependendo, eu trabalho em conjunto com a equipe do cliente. Mas isso eu acho que veio muito de compras, porque compras também, ao mesmo tempo que eu estava montando uma convenção no Allianz Parque, eu estava comprando frota de caminhão e eu estava tipo comprando tudo ao mesmo tempo cesta agora. básica. Então eu tinha que entender de coisas muito aleatórias para poder comprar bem e tipo acabei que eu conheço um pouco de um monte de mercado diferente. Muito legal. E tudo isso que a gente falou tem a sua missão, né? Aí eu percebo, assim, aí eu comecei a entender e realmente, assim, o Senhor nos deu dons e pra mim é muito triste ver uma pessoa que tem um dom, que sonhou com uma coisa e ver aquilo desmoronar porque ela cansa. Quando ela não vê o retorno, ela fala, será que era isso? Acho que não era. Fica se autoduvidando, né, dela mesma. Acho que não era bem isso, acho que eu pensei errado. E outra também, quando ela não vê o resultado financeiro, que começa a atrapalhar também a vida dela, e começa a ser muito pesado. E os dons não são para ser pesado, né? E aí eu falei, Deus, mas... E aí eu entendi que, assim, tudo da minha história, com eficiência, com gestão, com conhecer vários mercados de negociação, porque eu fiz compras minha vida inteira, eu consegui adaptar isso num formato que pro empreendedor, pra pessoa que trabalha sozinha, ou que hoje, gente, tá super difícil contratar. Imagina uma Fabi Bolos Artesanais tendo que contratar um vendedor, treinar o vendedor, acompanhar se ele tá vindo, se ele tá respondendo, se ele tá fazendo certo, se ele respondeu o negócio direito, se ele... Gente, é muito difícil. Um dos clientes que eu te indiquei foi exatamente isso. A gente se encontrou num evento e ele me falou exatamente, não estou conseguindo contratar, não sei o que eu vou fazer. E aí ele me falou que era os vendedores, ele não estava conseguindo mais contratar vendedores, mas ele tinha uma equipe. Eu falei, peraí que eu vou te apresentar uma pessoa que vai te ajudar. E você tá com ele também, né? Com ele eu não tô fazendo a venda, eu tô fazendo, é isso que eu faço com o açaí. Então eu fico segurando o lead e fico passando pros vendedores. Se prepara bem o lead para depois passar pro vendedor, é isso, né? E aí o cara parou de responder, o vendedor tá lá fazendo as coisas dele, eu vou lá, pego o lead de volta e trago ele. Eu fico puxando o lead e outra, mantendo uma constância. Eu sei que todo mundo que chega pra ele é atendido. Tá. Porque não, fiquei de passar, não passei. Não, como a gente faz a gestão, eu sei todo mundo, eu garanto. Você consegue ver toda a comunicação que está sendo feita, é isso? Sim. Legal. Eu acompanho, e no caso dele, eu acompanho as conversas dos vendedores dele também. Então, assim, eu fico olhando o que está acontecendo. Monitorando mesmo, né? E fico trazendo. Então, assim, imagina, para um empreendedor que tem 500 coisas na cabeça, tipo, não, pelo menos a minha área de compras, eu sei que alguém está olhando o tempo inteiro, porque é isso que acaba acontecendo. A gente fica monitorando o tempo inteiro. E é uma tranquilidade, porque é muito difícil contratar. E vender é o que você falou. A empresa precisa vender. Então, essa dor todo mundo tem. E é o final de todo o processo. E é o principal, né? Se não vender, não continua a empresa. Então, como que chama a sua empresa, Fabi? Conta pra Scan Design. Como é que te encontra no Instagram?
Por enquanto no meu Instagram, que acabou que ficou comigo, os meninos estão reestruturando o Instagram, porque é isso, a gente foi mudando. Eles tinham o Instagram de Scan Design como social media e hoje eles já estão mudando para a parte de soluções. Soluções, é isso que é o nome, tá? É Scan Design, mas era só social media, né? Sim. Então agora a gente vai colocar tudo. Mas é isso, é assim, apertou, precisa de vendedor, a gente vai fazer acontecer. Porque a gente tem tanto o vendedor compartilhado, eu não faço tanto tráfego, não tenho tanto... Porque a ideia é viabilizar mesmo. Tanto para quem não tem muito lead, quanto eu tenho clientes que gastam aí uma grana, né? Grana de lead que tava indo embora. E agora a gente tá segurando todos os leads. Para fazer efetivação da venda, Sim. né? Muito Sim, legal. Muito bom. Que trabalho legal, cara. Como é difícil encontrar esse tipo de solução. É muito difícil. E assim, né? Tá todo mundo com dificuldade de contratar, então, de repente, pode contratar você para dar um up nas vendas, né? Aí é muito legal ver as coisas aconteceram, ver as mudanças, e aí você vê na carinha, né, dos empreendedores, Sim. aquilo que dava prazer, voltar a dar prazer. Né? Porque assim, eles ficam meio desesperados, não tá conseguindo vender, como é que vai ser o mês que vem e tal. Aí começa a efetivar as vendas, né? Ressurge tudo, né? Faz o sentido das coisas, né? Que é o que a gente... Essa é a missão, né? Dons. Eu falo, eu brinco que o meu dom é deixar o seu aparecer. Tipo, você conseguir fazer com leveza o que você faz bem. Porque, gente, meu bolo não é aquelas coisas, não. Então, a gente precisa dessas pessoas que você vê fazendo as coisas, às vezes, tão fácil e sai tão maravilhoso. Você fala, não, gente, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam ver, né? Então, você pode fazer, só pra gente conversar com as pessoas aqui, com quem que você pode fazer, então, uma parceria? Com a agência de publicidade? Eu acho que sim, Agência de publicidade, a gente tem parceria. Aquela pessoa que tá precisando vender e não consegue. E quem tá com dificuldade de vender, às vezes não precisa do vendedor em si, mas assim, eu preciso me organizar. Então a gente põe o sistema, a gente ajusta a script, dá um direcionamento. Pô, não consigo, eu quero fazer, eu não tenho volume, só que mesmo assim eu queria ter essa gestão dos leads, porque eu recebo lead todo dia. Não recebo muito, mas, poxa, se eu colocar 1 ano, se eu tivesse com um sistema fazendo gestão, eu teria uma base boa para trabalhar. Muito legal. sempre. Se a gente consegue colocar o teu sistema hoje, eu consigo puxar todos os leads que eu conversei durante uns 6 meses? A gente faz a importação do WhatsApp. Então, assim, não é uma coisa que garantido que fica bom. Mas, assim, geralmente eu tenho. Dá pra puxar bastante coisa. O cara que me vendeu o sistema falou 1 mês. Só que geralmente eu coloco 6. O que vier, quanto mais vier, melhor pra gente trabalhar. Legal. Demais, Fabi. Adorei saber. Porque, assim, é uma solução que não é simples. É bem difícil. É bem difícil. E você conseguiu, com todo o seu know-how, foi colocando seus meninos, né, junto com você e ter uma solução bem completa, né? Não, e foi muito Deus, assim, porque você fala assim, você quer, nunca imaginou, na minha vida, foi acontecendo, né? Eu ia pensar de ter uma empresa de vendas. Eu sempre falei, eu sou pessoa de compras, E eu falava, gente... Mas são negócios, né? E todo mundo, a primeira consultoria que eu peguei foi para treinar vendedores, que vendiam pro meu perfil, né? Então... Aí eu falei, eu ajudo, mas não é isso. Mas aí as coisas começaram a acontecer, eu falei, nossa. E é Deus mostrando que às vezes nem a gente sabe os dons que a gente tem, né? A capacidade que você poderia chegar, né? Que pra mim as meninas falam assim, nossa, você é tão calma, as coisas pra você são tão fáceis. E realmente eu sou muito prática, porque a área de compras é a última. Então assim, eu não dava pra eu complicar mais. Todo mundo já tinha complicado antes. Então eu sempre dava um jeito de resolver fácil. Então as coisas pra mim, realmente eu tenho uma coisa de resolução de problema muito fácil. Então quando eu chego numa empreendedora, ela vem lá com aquele cenário, aí eu falo, peraí, só assim. Nossa, mas é isso? Então, mas é uma questão de visão, experiência e direcionamento, né? Sim. E muita oração, né? Porque eu me envolvo. Aí imagina assim, cada um tem a sua meta. Eu tenho 10, 15 metas, né? E eu, assim... coloco todas as metas, todos os clientes, assim, eu sofro cada um que não tá no que eu queria estar, no que eu acho que poderia estar. Eu quero você, então, na minha equipe. Então, bora. A gente já conversou sobre isso, se a gente vai conseguir. Gente, que delícia, né?
Vocês já imaginaram ter uma empresa assim, trabalhando para vocês aí para solucionar todos os problemas de vendas? Então agora vocês conheceram a Fabi aqui, pode chamar, né, Fabi? Pode chamar. Pode chamar que você vai ajudar. Ah, então, o meu Instagram tô no meu por enquanto, que é o @FabiScandura. Mas a gente coloca aqui depois para vocês Isso. saberem também, tudo direitinho, tá bom? A gente vai trabalhar bonitinho. A gente vai fazer uns cortes também para todo mundo entender um pouquinho do que você fala e a gente vai fazer também os collabs, tá bom? Para te ajudar mesmo, porque todo mundo precisa saber que você faz esse tipo de trabalho, que é muito legal. Eu tô falando porque eu indiquei alguns clientes e todas elas estão muito felizes, então vale muito a pena. E você quer dar um recado para quem quer de repente fazer um trabalho desse aqui? É um trabalho desse como o seu? O que você indica? O que você fala? Como que a pessoa pode começar? Ouça o seu cliente. Em tempos de IA, né? Eu acho legal a IA, primeiro atendimento. Tem coisas que eu compraria direto com a IA, até pela agilidade, né? Mas a gente precisa ouvir as pessoas. Acho que nessa linha dos dons, cada dom é uma coisa, um serviço que você está ajudando alguém. Então escute o seu cliente e nada melhor do que estar lendo. Eu brinco que eu vou lendo as mensagens, eu entendo o que as pessoas buscam. Então ouça o seu cliente para você poder atender da melhor forma. Para humanizar um pouco mais também, né? Sim. Não fazer tudo IA. Sim. E aí, gente, gostaram? Muito legal, né? Eu falo pra vocês que vocês têm que sempre assistir o podcast, que a gente sempre traz empreendedores e empresários aqui da Zona Norte, que você pode aprender muito. Então, eu gostei muito desse episódio, tenho certeza que você que trabalha com vendas ou tá precisando melhorar aí, também vai gostar. E se você gostou, indica pros seus amigos, encaminhe esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E se você gostou desse episódio, tenho certeza que você vai gostar de outros. Então, eu espero você no próximo episódio.